Você já reparou que, quando o assunto é fantasma, sempre existe uma explicação simples para acalmar quem pergunta, mas e quando a ciência decide investigar, e volta sem resposta alguma? Hoje, você vai conhecer 5 casos reais, analisados com instrumentos, relatórios e metodologias rigorosas, e mesmo assim, permaneceram inexplicáveis. Você sempre desconfiou que há fenômenos que escapam da lógica, e este vídeo vai mostrar exatamente onde a razão encontra o limite. Ao final, você vai entender por que existem eventos que nenhum especialista ousa afirmar que compreende por completo. A versão oficial da ciência costuma afirmar que todo fenômeno possui uma causa clara, mensurável, previsível. Esse é o conforto racional que construímos ao longo dos séculos, a ideia de que basta olhar com atenção, medir com os instrumentos corretos e comparar resultados para que a verdade apareça. Mas, ao longo de investigações que você vai conhecer aqui, algo desconfortável começou a se repetir. Equipamentos calibrados registravam padrões que não deveriam existir. Sensores idênticos, posicionados em pontos distintos, reagiam como se algo invisível tivesse atravessado o ambiente. E o mais inquietante, quando os pesquisadores voltavam no dia seguinte para repetir os testes, nada acontecia. Era como se o fenômeno escolhesse quando se manifestar e quando se esconder. Esse é o ponto em que a ciência, mesmo com toda a sua precisão, dá um passo para trás. Porque não existe modelo matemático que explique um evento que só aparece quando quer. Não existe estatística para algo que se manifesta diante de uma pessoa, mas nunca diante de outra. E quando a física, a acústica e a engenharia não conseguem fechar uma conclusão, a única alternativa honesta é admitir, não sabemos. E é justamente nesse ponto que muitos especialistas preferem o silêncio. Publicar resultados sem explicação pode comprometer carreiras. Assumir o desconhecido, então, exige uma coragem que poucas instituições estão dispostas a demonstrar. Se, até aqui, você já percebeu como esses limites científicos revelam mais do que escondem, aproveite para comentar abaixo. Você acredita que a ciência já viu mais do que conseguiu explicar? Seu comentário ajuda a expandir essa discussão e mantém o canal produzindo investigações profundas como esta. O primeiro caso surgiu dentro de um ambiente onde, em teoria, nada extraordinário deveria acontecer, um corredor de uma universidade federal, monitorado 24 horas por câmeras e sensores térmicos para estudos de comportamento humano. A estrutura era simples, um corredor longo, paredes brancas, portas metálicas e iluminação fluorescente constante. O tipo de lugar que transmite a sensação de completo controle. Mas, em certa noite, os sensores registraram algo impossível, uma região de calor com contorno humano caminhando lentamente pelo corredor, quando não havia ninguém ali. A equipe acreditou que fosse falha de leitura, talvez algum equipamento defeituoso. Então, decidiram repetir o teste na noite seguinte. O resultado: a mesma silhueta térmica, agora mais definida, movendo-se como se estivesse observando as portas ao redor. Para eliminar possibilidades, os pesquisadores desligaram o ar-condicionado, reforçaram o isolamento térmico e substituíram os sensores por modelos novos. Nada mudou. A figura continuava aparecendo, um calor sem corpo, um deslocamento sem massa, um registro sem explicação. O mais desconcertante foi o padrão descoberto na quarta noite. A figura parecia parar diante de uma das portas, permanecer imóvel por alguns segundos, então, desaparecer completamente, como se evaporasse. Cientistas tentaram reproduzir o efeito com voluntários, calor artificial e até manipulação de energia do ambiente. Nenhuma tentativa gerou algo minimamente semelhante. Quando analisaram todos os dados juntos, temperatura, padrão de movimento e ausência total de fonte física, chegaram a uma conclusão incômoda. O fenômeno não se comportava como falha, nem como interferência. Ele se comportava como presença. E é aqui que a fronteira entre o que entendemos e o que insistimos em ignorar começa a se desfazer. O segundo caso ocorreu em um hospital abandonado, desativado há mais de 2 décadas, mas frequentemente utilizado por universidades para testes acústicos e simulações de eco. O prédio estava completamente lacrado. Cada porta do térreo havia sido selada com solda industrial, janelas reforçadas com placas metálicas e o acesso principal monitorado por sensores de movimento. Nada entrava, nada saía. Era o ambiente perfeito para medições limpas, livres de interferências humanas. Durante uma das pesquisas, a equipe instalou microfones de altíssima precisão em diferentes pontos do corredor principal,
buscando registrar vibrações residuais de antigas máquinas hospitalares. No início da madrugada, tudo estava absolutamente silencioso, até que, às 2h17, um dos microfones captou uma voz clara. Não um ruído, não um eco, não uma interferência eletromagnética. Uma voz humana pronunciando o nome de um dos pesquisadores. O choque inicial deu lugar à análise técnica. Repetiram o teste sonoro, compararam espectros, analisaram frequências. A assinatura acústica indicava uma fonte localizada a aproximadamente 3 metros de altura, no centro do corredor, justamente onde não havia nada além de ar e poeira. Nenhum equipamento próximo, nenhuma abertura estrutural, nenhum cabo que pudesse gerar microfonia. E, mais inquietante ainda, a voz tinha um timbre que não correspondia a nenhum membro da equipe. Tentando refutar a própria descoberta, os pesquisadores voltaram ao local dias depois. Utilizaram ruído branco, calibraram todos os microfones e repetiram o procedimento em condições idênticas. O resultado, silêncio absoluto. A gravação jamais se repetiu. Esse é o tipo de ocorrência que desmonta explicações rápidas. Uma voz sem corpo, sem fonte e sem repetição. Apenas um registro que desafia a lógica, e permanece como evidência do que preferimos não admitir. O terceiro caso veio de uma casa rural usada por uma equipe de engenharia elétrica para testar interferências em redes antigas. Era um lugar simples, paredes de madeira, um pequeno gerador externo e circuitos expostos para estudo. Nada ali sugeria qualquer tipo de mistério, até que os pesquisadores perceberam uma coincidência impossível de ignorar. Sempre que moradores relatavam ver uma figura parada perto da porta dos fundos, as luzes internas oscilavam de forma brusca, como se algo tivesse drenado energia da casa em uma fração de segundo. Intrigados, instalaram medidores de tensão em vários pontos do circuito. Na primeira noite de observação, pouco antes das 23 horas, o medidor registrou uma queda repentina de 40%. Nada capaz de causar curto, mas forte o suficiente para derrubar momentaneamente a iluminação. Ao revisar a gravação visual, perceberam um detalhe perturbador. Exatamente no mesmo instante da queda, a câmera de segurança mostrou uma sombra vertical se formando contra a parede, uma forma humanoide, estática, sem fonte de luz que a justificasse. Os engenheiros tentaram replicar o fenômeno de todas as maneiras possíveis. Simularam sobrecarga, induziram variação na rede, testaram interferências climáticas e até desligaram o gerador para verificar efeitos de estabilização. Nada reproduziu aquela queda abrupta. Para complicar ainda mais, sensores externos não detectaram nenhum movimento que pudesse explicar a sombra. No relatório final, um dos pesquisadores escreveu algo incomum para um documento técnico. O sistema reage como se houvesse consumo, mas não há consumidor. É nesse tipo de caso que a fronteira entre física e percepção se mistura. Uma queda elétrica não deveria acompanhar o aparecimento de uma figura, e, mesmo assim, acompanhou. O quarto caso não aconteceu em um lugar abandonado, mas em um prédio corporativo moderno, repleto de sensores, câmeras HD e sistemas automatizados de segurança. O tipo de ambiente onde tudo é registrado, controlado e arquivado digitalmente. O mistério começou quando a equipe de TI percebeu um padrão estranho. Em 3 datas diferentes, sempre no mesmo horário, 3h11, uma figura aparecia no final do corredor do 5º andar. Silenciosa, imóvel, com o corpo levemente inclinado para frente, como quem observa algo que não deveria estar ali. Ao analisar cada gravação separadamente, tudo parecia apenas uma sombra alongada. Mas quando colocaram os 3 vídeos lado a lado, a situação mudou completamente. A postura, a inclinação da cabeça, o ângulo dos ombros, tudo era idêntico. Não semelhante. Idêntico. Como se a imagem tivesse sido copiada e colada, mas sem os rastros digitais que denunciam manipulação. Especialistas em análise forense digital foram chamados. Examinaram pixels, mapeamento de cor, variações de luz do ambiente, sombras projetadas e possíveis reflexos. A conclusão foi ainda mais desconcertante. A sombra projetada pela figura não seguia a lógica das luzes do corredor. Era como se a figura estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Tentaram reproduzir o evento com funcionários posicionados no mesmo lugar, simulando todos os ângulos possíveis. Nada se aproximou do registro original. Quando os responsáveis pelo prédio buscaram uma explicação, receberam a resposta mais honesta e mais inquietante que um especialista poderia dar. O fenômeno não se comporta como um corpo físico.
mas também não se comporta como uma falha. E é justamente nesse intervalo entre o físico e o impossível que muitos desses relatos sobrevivem. O quinto caso talvez seja o mais desconcertante porque envolve não um, mas 3 tipos diferentes de sensores, todos registrando o mesmo fenômeno ao mesmo tempo, algo que, tecnicamente, não deveria acontecer sem a presença de um corpo físico. O local era um instituto de pesquisa especializado em medições ambientais. O ambiente de teste era controlado, selado e constantemente monitorado. Era, portanto, o último lugar onde se esperaria uma anomalia. Durante uma noite de monitoramento, por volta das 1h46, o sensor térmico detectou uma silhueta com temperatura levemente mais alta do que o ambiente. Ao mesmo tempo, o sensor eletromagnético registrou uma oscilação incomum, como se uma fonte de energia tivesse atravessado a sala. E, para encerrar, o sensor de movimento, o mais simples e objetivo, ativou como se alguém tivesse caminhado bem no centro do laboratório. O cruzamento de dados era sólido, 3 sensores distintos, 3 princípios físicos diferentes, 3 resultados simultâneos. Mas havia um detalhe que tornava tudo mais inquietante. Nenhuma câmera registrou absolutamente nada. A sala permaneceu visualmente vazia. Os pesquisadores concluíram que poderia se tratar de interferência técnica, mas essa explicação se desfez rapidamente quando tentaram reproduzir os eventos. Simularam calor artificial, induziram ondas eletromagnéticas, manipularam o ar para gerar movimento. Em todos os testes, as câmeras captavam as fontes, como deveriam. Mas, na noite da anomalia, elas não captaram coisa alguma. Um dos cientistas, visivelmente frustrado, escreveu no relatório interno: os sensores se comportaram como se algo estivesse aqui. A câmera se comportou como se nada estivesse. Esse tipo de contradição é o que impede a ciência de simplesmente corrigir o fenômeno. Há momentos em que os instrumentos dizem mais do que gostaríamos de ouvir. Depois que esses casos chegaram ao conhecimento das instituições responsáveis, algo curioso aconteceu. Em vez de celebrarem a possibilidade de estudar fenômenos ainda não compreendidos, muitas equipes simplesmente arquivaram os relatórios. Não houve conferência, não houve publicação, não houve debate. O motivo raramente é admitido publicamente, mas aparece com clareza nas conversas internas. A ciência não gosta de dizer não sei. Em um mundo que cobra explicações rápidas e resultados verificáveis, admitir que um fenômeno desafia todos os modelos conhecidos parece, para alguns, um risco à própria credibilidade. Pesquisadores já relataram que submeter estudos como esses a revistas acadêmicas é praticamente impossível. Os editores pedem hipóteses mais robustas, metodologias que expliquem o inexplicável ou conclusões que os autores simplesmente não têm como apresentar. Como afirmar, por exemplo, que 3 sensores registraram a presença de algo que nenhuma câmera conseguiu ver. Como publicar uma gravação onde uma voz surge do nada, sem eco, sem fonte, sem repetição. É mais seguro, para carreiras, para instituições, para reputações, fingir que nunca aconteceu. E é nesse ponto que você, espectador calejado, percebe o que muitos evitam comentar. Às vezes, o desconhecido não é ignorado por falta de dados. É ignorado porque contradiz a narrativa confortável de que tudo está sob controle. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite e deixe um comentário dizendo: você acha que a ciência esconde, evita ou simplesmente não está pronta para certas verdades? Esse tipo de participação mantém debates como este vivos, mesmo quando instituições preferem silêncio. O impasse não nasce do mistério em si, mas do desconforto em admitir que nem tudo se deixa medir, classificar ou dominar. Depois de atravessar todos esses casos, uma coisa fica evidente: talvez o grande mistério não esteja nos fantasmas, mas na nossa insistência em acreditar que já entendemos tudo sobre o mundo físico. Cada instrumento, cada medição, cada relatório que você viu aqui hoje não aponta para o sobrenatural como uma certeza absoluta, mas aponta, com clareza desconfortável, para os limites do que conseguimos explicar. E é justamente nesses limites que a maioria das pessoas prefere não olhar. A ciência progride com dados, é verdade, mas progride também com humildade. E humildade é admitir que há fenômenos que ainda não se encaixam nos nossos modelos. O mais curioso é que, quando removemos o medo e olhamos para esses registros com honestidade, percebemos que eles não ameaçam a ciência, eles a fortalecem. Porque cada anomalia é, na prática, um convite para descobrir o que ainda não sabemos medir.
O que chamamos de fantasma pode ser apenas um nome provisório para algo que a física futura explicará com facilidade, ou pode ser aquilo que simplesmente desafia qualquer tentativa de classificação. Mas o ponto central permanece: os dados existem, e ignorá-los só porque incomodam não muda o fato de que foram registrados. Se essa visão mais madura e calejada fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de explorar o desconhecido sem cair no sensacionalismo. Às vezes, uma boa conversa nasce justamente quando percebemos que o mundo é muito maior do que nossas explicações. No fim das contas, não estamos apenas estudando aparições. Estamos estudando a nós mesmos e os limites daquilo que acreditamos compreender.